pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada, top 3 de informações do Inter. Bernabei não foi convocado para a seleção, mas ele espera ser convocado para a seleção da Argentina. Ele concedeu uma entrevista para o jornal Olé e eu quero fazer aqui uma leitura sobre o momento do Bernabei e sobre a repercussão que está tendo o futebol jogado por ele. Vamos falar também sobre a defesa do Internacional, que é uma preocupação sim, que a gente precisa ter, e também sobre uma fala do D'Alessandro em GZH sobre os outros times estarem observando o Inter. Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Surtel. Se você tem algum problema de audição, ou se um familiar está nessa situação, meu amigo, olhe com cuidado para isso. Olhe com cuidado. A Surtel tem aparelhos auditivos de última geração e vai te ajudar a melhorar a audição. A gente quando perde a visão, um pouquinho da visão, né? Fica preocupado, vai atrás de um oculista para botar um óculos e tal. Gente, por que a gente não faz isso, né? Quando tem alguma perda auditiva? Se você tem um familiar nessa situação, leva ele na Surtel. E você pode ganhar uma camisa do Inter. Isso mesmo. Na compra de um aparelho auditivo, você ganha uma camisa oficial do Internacional. É isso mesmo. Então, marque. Agende agora com a Surtel, tá? Faz a agenda aí, eles vão te receber, manda um WhatsApp. O WhatsApp tá full time, 24 horas, final de semana. Agenda lá. Agenda. Precisa trocar o aparelho auditivo? A Surtel troca também. Você tem uma indicação médica? Vai lá na Surtel, leva o teu parente, teu familiar que está com problema, leva para casa uma camisa do Internacional oficial por essa atitude que vai fazer a diferença. Deixa eu começar pela defesa do Inter, tá? O Simon Bianchini fez um levantamento que após a saída do mercado, em 7 jogos o Internacional sofreu 6 gols. O Inter só não tomou gol nos últimos jogos do Grêmio, tá? No Clássico Grenal. Em todos os outros o Inter tá vazando. E eu lembro que em um determinado momento desse Campeonato Brasileiro, mesmo não jogando tão bem, e aí é legal estabelecer esse paradoxo, né? O Inter, ele teve a melhor defesa do campeonato lá atrás, lá no começo, até pós-enchente, mas não jogava bem, isso é fato. Agora joga bem e tem problemas defensivos. Claro que os gols são circunstanciais, o Inter sofreu 3 gols de pênaltis, né, nos últimos jogos também, tem tudo isso, né? Mas tem um fator aí que não pode ser coincidência, tá? Vitão sai do lado direito, vai para o lado esquerdo e ele não consegue ter um parceiro que mantenha o mesmo nível de atuação da zaga combinada entre Vitão e Mercado, dessa combinação, dessa dupla de zaga Vitão e Mercado. O Vitão, ele tá bem nos jogos, jogando pelo lado esquerdo, mas essa falta de entrosamento pode estar causando algum tipo de problema. O Roger no jogo contra o Flamengo fez uma opção de começar com o Roger para ganhar na bola aérea, ele até foi bem porque ele conseguiu marcar isso, mas pelo chão, faltou velocidade, ele chegou atrasado, deu uma entrada muito forte no Bruno Henrique, recebeu o cartão amarelo e aí o Roger teve que tirar ele no intervalo. Aí entra o Cleiton Sampaio, o Cleiton Sampaio vai bem, demonstra, né, de novo que tem ali uma certa segurança, mas o Roger também não tem essa confiança. E esse é um problema que nós vamos ter que levar para 2025, infelizmente. E coincide também com a ausência de Fernando. O Fernando fora do time é menos proteção, baixa a estatura do time e a bola entra com mais facilidade. A bola entra na área do Inter com mais facilidade. Então são alguns fatores que talvez o Roger tenha que corrigir na base da conversa, na base do posicionamento, mas em termos de peças, não há o que fazer. Aliás, já vou falar sobre o Bernabei, mas o D'Alessandro concedeu entrevista para a GZH e falando, os times já sabem como o Inter está jogando. O Inter é um time que agora passou a ser estudado pelos adversários. Aí vem o Flamengo aqui, que tem um técnico que é extremamente estudioso, que é o Felipe Luiz, estuda o Inter,
coloca em prática o seu jogo com qualidade, naturalmente fica mais difícil os jogos para o Internacional. Então, é trabalho, o alto nível de enfrentamento que o Inter terá ainda neste Campeonato Brasileiro contra alguns times. Eu vou citar aqui o Flamengo no Maracanã e também contra o Botafogo e contra o Fortaleza, que vai ir para a Libertadores também, contra o Fortaleza lá em Fortaleza, no Ceará, vão estabelecer um parâmetro para que a gente possa identificar o que está faltando, o que é possível melhorar e onde o Inter vai se reforçar. Tá? Então essa reta final, além de ser muito importante a gente conquistar uma vaga direta na Libertadores da América, eu tenho certeza que isso a gente vai conseguir, é preciso também criar um estudo aí para saber qual o estágio que a gente está, qual o nível que a gente está, para chegar e disputar e ganhar títulos no ano que vem. Né? E o D'Alessandro, que concedeu essa entrevista, sabe que é preciso essa virada de chave. O Bernabé concedeu uma entrevista ao jornal Olé. Ele falou sobre o Kudê, disse que não guarda mágoa, né? Falando sobre o momento dele, disse que está muito feliz aqui em Porto Alegre, não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ele está muito satisfeito por aqui. E ele foi questionado sobre seleção argentina, né, gente? Seleção argentina. Né? O pessoal lá do Sport TV cometeu um equívoco e viralizou aí, não tem, né, como não viralizar. Alguns profissionais lá chamando, dizendo que o Dorival teria que convocar o Bernabé. O Bernabé não foi convocado para a seleção brasileira e não foi convocado para a seleção argentina também. A Argentina tem Acunha, tem Tagliafico, enfim, tem várias opções lá, o Scaloni, mas é um jogador que começa a chamar a atenção do futebol sul-americano. Né? Quando o jornal Olé identifica, opa, tem um lateral esquerdo lá no futebol brasileiro que está arrebentando, qual a consequência disso? A consequência é que o Bernabé ele fica em evidência. E, gente, não tem como evitar isso, é ruim, é péssimo. Não tem como evitar isso. Né? O Bernabé, olha, sem clubismo aqui, mas o Bernabé deve ter sido o jogador do mês de outubro do Campeonato Brasileiro. O Alan Patrick ganhou o prêmio agora de melhor jogador do mês de setembro, né? No mês de outubro deve ter sido o Bernabé, ou se não foi, esteve entre os principais jogadores. E aí ele vai e se coloca em evidência. Na Argentina os caras já estão falando a possibilidade dele para a seleção argentina. E aí, meu amigo, o mercado ele é muito cruel. O Celtic tem o contrato do jogador, comprou ele do Lanús, ele emprestou o jogador ao Inter e tem uma cláusula lá que é impagável neste momento, né, que gira em torno de 10 milhões de euros. O Inter não tem essa condição. Então, a vantagem que o Inter tem é largar na frente nessa negociação. Apresentar uma proposta ao Celtic. Uma proposta oficial, e aí o Celtic vai ter que decidir se negocia, se pega esse dinheiro do Inter ou se aguarda uma proposta melhor pelo jogador. Vamos lá. Vamos ficar na torcida para que o Bernabé permaneça em Porto Alegre. Gente, ótimo final de semana. O Inter não joga. Ótimo final de semana a todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.